Boa tarde, galera. Aqui é o professor Jean Valnei. Vou fazer aqui um gabarito extraoficial da prova azul, caderno 2, ok? Então, você vai acompanhando aí as questões e assim que for aparecer, você vai localizando na sua prova. Se você for prova de outro tipo, amarelo, por exemplo. Vamos lá. Questão número 1. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, assim prevê, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Reticências. Partindo desse pressuposto, analisa as assertivas a seguir. Primeiro, nesse caso aqui, você tem que entender que a igualdade ela se divide em duas. Eu tenho a igualdade formal, que é aquela prevista na lei, e eu tenho a igualdade material, que é aquela que eu tenho que analisar todo o contexto. Ok? Então, eu tenho que analisar aquele desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades, que é chamada da igualdade material. Então vamos lá. Item 1. Embora a Constituição direcione os referidos direitos apenas aos estrangeiros residentes no país, há consenso no ordenamento jurídico de que esses direitos também valem igualmente para os estrangeiros que encontram em território nacional, mesmo que não residam no Brasil. Você já imaginou o turista? O turista ele vindo aqui para o Brasil e de repente está na rua, cara, tu não tem direito, tu não tem nenhum direito fundamental, então eu vou te matar. Entendeu? Então, assim, também aquelas pessoas que estão em trânsito também têm os direitos fundamentais garantidos. Isso aí já foi uma posição consolidada no STF. Número 2. O direito à liberdade delimita-se pela liberdade física de ir e vir, não abrangendo a liberdade de pensamento. Errado. Por quê? Porque abrange também a liberdade de pensamento. 3. O princípio da igualdade não veda que determinada lei estabeleça tratamento diferenciado entre pessoas que guardem distinções de ordem econômica, social, ética, dentre outras, desde que haja razoabilidade na medida. Por exemplo, o edital do concurso da PM de Pernambuco é um tipo de lei, e essa lei ela traz distinções com relação ao teste físico. Vejam que o teste físico para as mulheres é diferente dos testes físicos para os homens. Item 4. A 3 está correta. Item 4. O sistema de cotas previsto em seleções públicas é um exemplo de aplicação do princípio da igualdade formal. O erro da questão é formal. A igualdade que se encontra aqui é a igualdade material. Então, quarta questão está errada. Então, a alternativa é a letra B. Apenas a 1 e a 3 estão corretas. Vamos lá, segunda questão. Acerca do direito da inviolabilidade domiciliar, analisa as proposições a seguir. 1. Mesmo que exista uma determinação judicial válida para diligenciar dentro de determinado domicílio, ela não poderá ser realizada durante a noite. Ok. Mesmo com o consentimento do morador. Errado. Essa parte final aí está errado. Porque mesmo que o morador ele pode consentir. Chega lá a polícia com mandado judicial, está aqui com busca e apreensão, a gente pode entrar na sua residência para dar uma verificada. Se você consentir, está de boa. Vamos lá. 2. Em situação de flagrante delito, é possível ingressar em uma residência durante a madrugada, dispensando-se o consentimento do morador. Correta, a questão está perfeita. Número 2, correta. 3. Não configura violação de domicílio se o cidadão ingressar na moradia de uma pessoa para prestar socorro. Ok, até essa vírgula está ok. Todavia, esse fato deve ocorrer durante o dia. Não, pode ser durante o dia ou à noite. Então a 3 está errada. 4. Em caso de desastre, é possível ingressar a qualquer hora do dia ou da noite em residência para prestar socorro. Correto também. Então, a alternativa aí é a letra E. A 2 e a 4 estão corretas. Perfeito? Vamos lá, número 3, questão número 3. Sobre a desapropriação, expressamente prevista no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição Federal de 1988, assinala as assertivas a seguir. Vamos lá. 1. A desapropriação de um imóvel utilizado pelo cultivo de substâncias psicotrópicas tem como finalidade a necessidade pública. Negativo. Isso aqui é chamado de expropriação. Toda vez que um estabelecimento, uma fazenda, uma casa, ela é utilizada para comércio ilícito de plantas, sei lá, entorpecentes, isso é chamado de expropriação. E a expropriação não existe indenização alguma. Perfeito? Então, o item 1 está errado. 2. Na desapropriação por necessidade pública, haverá justa e prévia indenização em dinheiro. Perfeito. 3. Na desapropriação por interesse social, haverá justa e prévia indenização em dinheiro. Perfeito. 4.
Na desapropriação por utilidade pública, haverá justa e prévia indenização em dinheiro. Perfeito também. Então, é a letra B. 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos lá, questão número 4. Sobre a instituição do júri, prevista na Constituição Federal de 1988, analise os itens a seguir. 1. É assegurada a plenitude de defesa. Ok, certíssimo. 2. É assegurada a publicidade das votações. Oxe, publicidade das votações não é o sigilo, não. É o sigilo das votações. Então a 2 está errada. 3. É assegurada a soberania dos vereditos. Ok. Então, como assim, professor? Soberania dos vereditos? Olha só, a decisão tomada pelos jurados, o juiz vai ter que acatar. Agora, isso não impede que uma das partes ela recorra ao segundo grau de jurisdição. 4. Compete ao júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Eu estava esperando a banca colocar aqui culposo para tornar a questão errada, mas não. Compete realmente julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, nesse caso aí, está correto a 1, a 3 e a 4. Massa. Vamos lá. Questão número 5, sem perder tempo. Essa questão aqui eu falei ontem num aulão, aqui em Garanhuns, eu comentei, disse que a banca ela vai trocar essa história de inafiançável com imprescritível e tudo mais. E eu comentei que só existem 2 crimes que são imprescritíveis e inafiançáveis, que é o racismo e grupos armados, e até enfatizei, civis e militares, certo? Contra a ordem institucional. Então vamos lá. Sobre os crimes previstos no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição Federal de 1988, analise as proposições a seguir. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecente é imprescritível. Errado. Número 1, errado. Ele é inafiançável. 2. O crime de racismo é inafiançável. Correto. Número 2, correto. 3. A ação de grupos armados civis contra a ordem constitucional e o Estado Democrático não constitui crime previsto expressamente na Constituição. Está errado, porque tem lá a previsão na Constituição. Ok? E ainda ele continuou, posto que a Constituição somente prevê como crime a ação de grupos armados de natureza militar. Ó, tá vendo? Vamos lá. 4. O crime de terrorismo é imprescritível. Está errado. Ele é inafiançável. Então, a única que está correta é a número 2. O item 2, então, é a letra A. Vamos lá. 6ª questão. Está acabando. Vamos lá. Sobre os direitos sociais, são assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos, exceto, veja, durante a aula de direitos sociais, no último parágrafo lá do artigo 7º, eu mostro para os alunos que eles têm que tomar cuidados com relação aos direitos que são apenas para os domésticos ou os domésticos não têm, ou seja, são as exceções. Então, o que aconteceu? Eu pedi para que eles enfatizassem isso na quinta-feira, durante a aula. Pessoal, tome muito cuidado com os trabalhadores domésticos, os direitos dos trabalhadores domésticos. Então, tá aí, foi dada a dica. Então, vamos lá. O único que é um direito que... Ele fala assim, sobre os direitos sociais são assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos, exceto, ou seja, ele quer o que não é um direito previsto para os trabalhadores domésticos. Então, a única alternativa é a letra D. Não existe previsão para os trabalhadores domésticos o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas, ou perigosas. Vamos lá, 7ª questão. Sobre a associação profissional ou sindical prevista no capítulo dos Direitos Sociais da Constituição Federal de 1988, assinala a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. É prevista a exigência de registro em órgão competente. Ok. O órgão competente, segundo o STF, é o Ministério do Trabalho. B. O poder público não poderá interferir e nem intervir na organização sindical. Correto. C. A base territorial de uma organização sindical não pode ser inferior à área de um município. Correto também. D. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Perfeito. E a letra E, que é a incorreta, exige a autorização do Estado para a fundação do sindicato. Beleza? Vamos lá. 8ª questão. Ainda sobre a associação profissional ou sindical prevista no capítulo dos Direitos Sociais da Constituição Federal, assinala a alternativa incorreta também. Letra A. A Constituição Federal de 1988 discorre sobre 2 formas com natureza distintas de contribuição dos trabalhadores. Uma fixada em Assembleia Geral e a outra prevista em lei. Isso. A Constituição ela prevê 2 contribuições dos trabalhadores. Uma é a contribuição confederativa e a outra é a sindical. Então,
querendo ou não, existem as duas previsões. Letra B. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Até ontem, no aulão, eu confirmei que as negociações coletivas de trabalho se dividem em duas, que é o acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. D. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Correta também essa. Letra E. Dentre as garantias da estabilidade, o empregado sindicalizado que registrar a sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado, salvo se cometer falta grave. Correta também. Então vamos voltar lá para a letra C. A letra C diz o seguinte: é obrigatória a filiação em sindicato. Então essa é a errada. Ok? Então vamos lá, 9. Acerca do capítulo da Constituição Federal de 1988, que trata da nacionalidade, analisa as assertivas a seguir. Contei, no aulão de ontem a gente viu muitas situações com relação à nacionalidade. Então vamos comentar isso daqui. Item 1. Não será brasileira nata a pessoa que nasce em território brasileiro, cujos pais estrangeiros estejam a serviço do respectivo país. Realmente, não vai ser. Não vai ser de forma alguma. Então a questão está correta. Ele colocou esse não aí para ver se derrubava alguém na pegadinha. Então o aluno tem que estar muito ligado nisso. Item 2. É possível o registro de nascimento, é possível o registro de nascimento como brasileiro nato em repartição brasileira competente de indivíduo nascido em território estrangeiro, até a vírgula está tudo ok, desde que o pai ou mãe sejam brasileiros. Aí, pessoal, se utiliza dois critérios secundários, que são as exceções, é o ius sanguinis e o registro. Item 3. Um português com residência permanente no país não pode se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso, só quem pode ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é brasileiro nato. E o português, ele não é, nesse caso, brasileiro nato. Ele seria um brasileiro naturalizado. Vamos lá, 4. Cuidado aí nessa questão, o que eu falo sempre para os alunos. Às vezes, a banca coloca lá a palavra apenas, coloca a palavra somente, mas às vezes tá certo, pessoal. Foi o caso dessa daí, ó. Ele falou assim, ó: apenas a Constituição Federal de 1888 poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Apenas. Nenhuma lei pode criar distinção. Nenhuma. É o que diz a Constituição. Então, se nenhuma lei pode criar distinção, apenas a Constituição pode, ok? Então, nesse caso aí, essa quarta aí tá errada. Então, o item aqui vai ser o 1 e o 2, letra E. Vamos lá. 10. Sobre a nacionalidade e sua previsão constitucional na Constituição Federal, acerca dos requisitos para ser brasileiro naturalizado. Analisa as proposições a seguir. 1. Para os originários de países de língua portuguesa, exige a residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Correta essa questão. 2. Para os estrangeiros que não sejam originários de países com língua portuguesa, que optarem pela naturalização, exige residência no Brasil há pelo menos 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. E ele tem um complementozinho que ele tem que requerer a naturalização. Beleza? Vamos lá. Aí, tá correta ela. Tá incompleta, vamos considerar como correta. Eu não sei se a banca vai analisar a ipsiliter na letra da lei ou vai considerar ela também incompleta sendo correta, como o SESP considera, ok? Então vamos analisar, eu estou partindo do ponto que essa 2 ela está correta, ok? Mas vamos aguardar o gabarito oficial. Para ver se ela vai considerar incompleta como correta. Não sei, vamos lá. 3. A nacionalidade primária ou originária decorre de ato de vontade do indivíduo. Não. É involuntário. A nacionalidade primária ou originária, ela é involuntária, ok? Aqui é a voluntária, é a secundária ou derivada. Então a 3 está errada. 4. A Constituição Federal de 1988 não permite que uma pessoa tenha mais de 2 nacionalidades. Claro que permite. Inclusive, lá no finalzinho, só você lembrar daquele caso, quando a lei estrangeira obriga que a pessoa se naturalize. Por exemplo, jogadores de futebol lá na Espanha. É o exemplo mais prático que a gente encontra. Então, a 4 ela está errada. Então, apenas a 1 e a 2. Então, aqui na prova, o gabarito é a letra D. Lembrando que eu estou corrigindo aqui a prova azul, caderno 2, ok? Então, vamos lá. 10, 11. Sobre a nacionalidade, caiu muita nacionalidade, viu? E eu bateu muito nessa tecla durante as aulas, foi massa, eu fico tranquilo, como eu estou com a minha consciência tranquila.
Vamos lá. Sobre a nacionalidade, analise os itens a seguir. 1. Será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse social. Correta. E é exatamente isso. É perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. Então, a gente está correta. 2. O brasileiro naturalizado perderá a nacionalidade brasileira ao adquirir pela lei estrangeira uma outra nacionalidade de natureza originária. Não, é natureza derivada. Ok? O erro da questão aí é derivada. 3. O brasileiro residente em estado estrangeiro que, por imposição da norma estrangeira, adquire outra naturalização como condição de permanência em seu território, não perderá a nacionalidade brasileira. Está correto. Eu falei anteriormente que é o quê? O caso do jogador de futebol lá na Espanha. E 4. É possível que uma pessoa não tenha qualquer nacionalidade, é o famoso apátrida, ou hematus, uma vez não se enquadrando em nenhum critério estatal que lhe contribua à nacionalidade. Então, a questão aí, nesse caso, ela está correta. Então, o gabarito aí, 1, 3 e 4 estão corretos. Vamos lá. 12. Sobre os direitos políticos, analise as assertivas a seguir. 1. O direito de sufrágio universal representa uma via de mão dupla, ou seja, a capacidade de votar e ser votado. Perfeito. 2. Dentre as diferenças de plebiscito e referendo, observa que o primeiro plebiscito, há uma consulta popular, ocorre após a realização do ato legislativo. É o contrário, a banca trocou. E eu sempre falo isso para o aluno, tomar muito cuidado com essa troca. Você vai lembrar, plebe de plebiscito é povo. Então, primeiro pergunta ao povo e depois faz o ato legislativo. Então, a 2 está errada. 3. A capacidade eleitoral passiva consiste no direito de ser votado. Correto. 4. O cidadão que não completou idade mínima para concorrer a determinado cargo público eletivo incorre numa das hipóteses de inegibilidade. Perfeito, também a 4ª, correta. Então, aqui no gabarito, letra B. 13. Sobre os militares e os direitos políticos, analisa as proposições a seguir. 1. O militar pode ser alistável. Todavia, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos são inalistáveis. Perfeita essa questão. 2. O militar alistável é elegível. Até aí tudo bem. Assim, se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar da atividade. Perfeita também. 3. O militar alistável é elegível. Ok. Assim, se contar com mais de 10 anos de serviço, mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Perfeita também. Ok? Então, a 3 também está correta. A 4. O militar eleito passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, todas as alternativas estão corretas. Então, vamos lá. Bem, pessoal, voltando aqui. Teve que fazer um corte aqui, porque eu vi uma marcação aqui e terminei me confundindo aqui. Mas vamos lá. Pessoal, a 14ª questão, vou ler novamente, certo? Sobre os partidos políticos e a previsão constitucional, observe que dispõe o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal. Né? A banca foi e colocou o texto. Ela colocou lá: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a celebração nas eleições proporcionais, sem a obrigatoriedade da vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Vejam, esse parágrafo primeiro ele fala de duas coligações, a majoritária e a proporcional. A Constituição só permite coligação na majoritária, a proporcional ela veda, ok? E também ela não precisa de verticalização nas coligações. Um exemplo, lá no... Imagina só que dois partidos eles se unam lá numa coligação lá para presidente, não se vincula embaixo, ou seja, vertical. Então, ó, e também é horizontal, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Atualmente os partidos políticos podem sujeitar as regras de coligação para eleições proporcionais. Não, o erro da questão é proporcional, é majoritárias. Ela só pode se sujeitar nas majoritárias, proporcionais jamais. Qualquer coligação horizontal é vedada, não, é permitida. Lá no finalzinho do parágrafo tem isso.
C. Os partidos políticos não têm liberdade de escolha para definir o regime de suas coligações. Tem, né? Eles têm essa liberdade de escolha, né? A questão do Tolkien não tem. D. Uma coligação estadual deve sujeitar a uma mesma coligação municipal. Foi o que eu acabei de falar, de forma alguma também. E letra E. A Constituição permite que o partido político vincule-se a diferentes coligações no âmbito vertical de eleições majoritárias. Ok? Perfeito. A questão alternativa, letra E. Vamos lá. Última questão. Ainda sobre os partidos políticos, analisa as assertivas a seguir. 1. O partido político deve respeitar o caráter nacional. Até ontem na aula eu falei, pessoal, se liga que todo partido político ele é de caráter nacional. Cuidado. Que ele vai à banca e vai jogar que é de caráter regional. Até eu falei dessa forma. 2. A primeira etapa para a criação de um partido político consiste no registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Não, essa é a segunda parte. Então o erro da questão está dizendo que é a primeira parte, mas não, essa é a segunda parte, segunda etapa. 2, a banca trocou. Então, a segunda etapa da criação, ela disse que era adquirir a personalidade jurídica. Não, é o contrário, é a primeira etapa. Então, a 2 está errada e a 3 está errada também. 4. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Está correta, então a alternativa 1 e 4 está correta, então letra D. Beleza, galera? Então assim a gente encerra o gabarito extraoficial de Direito Constitucional da prova da PM de Alagoas, o Caderno Azul 2. Caderno Azul, prova azul, caderno 2, ok? Pessoal, essa semana vamos iniciar agora a preparação para a PM de Alagoas, só de resolução de questões. Serão 5 semanas só de resolução de questões para a PM de Alagoas. Ok, galera? Então qualquer coisa estou à disposição. Um abraço, valeu!